avalanche de anúncios no mundo dos quadrinhos. Mais da metade dos quadrinistas não atingem o salário mínimo e o anúncio da data do FIC. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A editora Pipoca Nanquim esteve nessa última semana no podcast Inteligência Limitada e por lá o trio de editores fez mais um anúncio para 2024, La Route, do Manu Larcenet. Esse é o terceiro quadrinho do autor publicado aqui no Brasil. Em 2018, a Pipoca Nanquim publicou o relatório de Brodeck e no ano passado eles lançaram uma edição integral de O Combate Cotidiano. O La Route é uma adaptação de A Estrada, um livro do Cormac McCarthy, que vai ser publicado este ano lá na França. Então, a previsão de publicação de La Route é para 2024 na França e no Brasil, o que quer dizer que vai ter um intervalo muito pequeno entre a publicação original e a edição brasileira. A história é ambientada em um mundo pós-apocalíptico em que um pai e um filho vagam por cenários completamente desolados, empurrando um carrinho de compras cheio de objetos diversos. Inclusive, A Estrada ganhou uma adaptação para os cinemas em 2009 e foi estrelada pelo Viggo Mortensen. E também nessa live do Inteligência Limitada, a Pipoca Nanquim reforçou que esses são os últimos dias para apoiar a campanha do live action de Ogiva, que está acontecendo atualmente, e a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você também apoiar, já que realmente são os últimos dias para você fazer isso. Agora o FIC 2024 tem data oficial. O Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte vai acontecer entre os dias 22 e 26 de maio na capital mineira e o evento segue no Minas Centro, onde aconteceu a última edição, a de 2022. Só que dessa vez, de acordo com a organização do FIC, o evento vai estar em outro espaço do Centro de Convenções, no segundo andar do Minas Centro, que é um espaço mais amplo e que tem o pé direito mais alto. Outras informações sobre o FIC, por exemplo, quando os artistas podem começar a se inscrever, tudo isso vai ser divulgado posteriormente pela organização do evento. Mas nós já temos o primeiro grande lançamento do FIC, que foi divulgado logo após a data. O Chico comentou no Twitter que vai lançar o quarto e último volume de Carniça e a Blindagem Mística lá no festival. Essa é uma série que acompanha um grupo de cangaceiras e que ela mistura um pouco de realidade, de recortes de jornal, com também realismo mágico e ficção. E você encontra os 3 volumes anteriores ou no site do Chico ou na loja Monstra. O quadrinista Box Brown, autor de Cannabis, Tetris, O Efeito He-Man e tantas outras obras, fez um post nesta última quinta-feira dizendo que estava desesperado à procura de trabalho com quadrinhos, arte, qualquer coisa. O Box Brown cita nesse post os seus 15 anos de experiência fazendo quadrinhos e livros e diz que está com a agenda aberta para qualquer tipo de commissions. O desespero do Box Brown é o ponto de partida para essa pauta aqui, em que a gente vai passar por diferentes países abordando a precarização do trabalho de quadrinistas. Também essa semana repercutiu em alguns jornais da Espanha uma pesquisa que a entidade Sectorial del Cómic apresentou ao Ministério da Cultura espanhol. De acordo com essa pesquisa, só 21% dos autores de quadrinhos conseguem viver apenas disso e que 64% deles têm uma renda com quadrinhos inferior ao salário mínimo espanhol. Essa é uma renda menor do que a de um designer júnior, como comentou no Twitter o jornalista Bruno Maestrini, que vive na Espanha e estava respondendo a um tweet do Érico Assis sobre esse assunto. O cenário espanhol tem muitas diferenças em relação ao nosso cenário brasileiro, até questões sociais dos dois países, mas esse ponto é uma convergência. A gente já falou por aqui no Giro outras vezes sobre como grande parte dos quadrinistas vivem em uma situação em que não é possível viver de quadrinhos. Poucos quadrinistas são muito bem remunerados e conseguem fazer com que quadrinhos seja de fato a sua atividade principal. E essa precarização também foi tema de um texto da quadrinista brasileira Ana Luísa Köhler, autora de Beco do Rosário, de Viaduto. O texto se chama A Insustentável Leveza da Produção de Quadrinhos no Brasil e nele a Ana foca principalmente no preço por página praticado. Abre aspas. O valor pago por página, partindo do roteiro pronto, não permite que nos profissionalizemos, e a impressão que eu tenho é que estamos num caminho cada vez mais insustentável.
E ela continua: o trabalho de ler um roteiro, transformá-lo em um storyboard, desenhar, finalizar o desenho, colorir e letreirar é caro. É um trabalho que requer anos de estudos de várias disciplinas, pesquisa, prática e tempo de execução, que conjuga processos intelectuais e artísticos altamente especializados para resultar no final num produto único, no qual será auferido lucro. E ela compara em especial o preço de uma ilustração a lápis, uma ilustração aspas, simples e de uma página de quadrinhos. E ao final o texto ainda traz uma sugestão de um piso que a Ana coloca ali como seria um piso justo para cobrar por página aqui entre os quadrinistas brasileiros. Aí vocês podem estar pensando, não, mas na França é diferente, nos Estados Unidos é diferente, no Japão é diferente, mas também é muito semelhante em alguns pontos. No ano passado, a gente comentou aqui nesse mesmo giro sobre o Comics Broke Me, que foi um movimento de quadrinistas sobre o adoecimento e a precarização, as duas coisas aliadas no cenário de quadrinhos norte-americanos. Na França, no ano de 2020, uma pesquisa apontou que a maioria dos artistas também vivem abaixo do salário mínimo, né, dos artistas de quadrinhos. Outro dado da pesquisa aponta que o percentual que esses quadrinistas recebem pelas vendas de seus quadrinhos está entre 8% e 12%, dependendo ali da generosidade das editoras. Atualmente está em debate no Parlamento Europeu a adoção de um estatuto para reduzir essa precarização no setor cultural dos países da União Europeia. E aí, quando a gente está falando de setor cultural, nós não estamos falando exclusivamente de quadrinhos. Nesse caso, entram aí escritores, roteiristas, apenas ilustradores, né? Quando eu digo apenas, pessoas que trabalham apenas com ilustração e não com ilustração de quadrinhos, fotógrafos, várias áreas da cultura que atualmente são precarizadas dentro do cenário europeu, e isso é tudo constatado por pesquisas. Em Angoulême, os quadrinistas vão mostrar a sua manifestação de apoio a essa proposta do Parlamento Europeu com cartazes em suas mesas, e também vai rolar um debate com especialistas para discutir a necessidade da criação de um estatuto especializado, um estatuto adaptado apenas para quadrinistas. A ConradCon, evento em comemoração aos 30 anos da Conrad Editora, aconteceu nesse último final de semana, de sexta a domingo, e rolaram vários anúncios nesse meio tempo. O primeiro foi a republicação do livro Herói, a história da revista que inspirou uma geração, um livro que, como o próprio nome diz, né, vai contar desde a criação do herói até o seu apogeu, e é uma obra do próprio André Forastieri e também da jornalista Ariane Broghini. Também temos mais mangá. A Conrad anunciou Centauro, de Ryo Sumiyoshi, que vai ser publicado em formato 3 em 1 e vai ser concluído em 3 volumes ao todo. Outro anúncio foi do quadrinho Godzilla, uma obra em volume único do James Stokoe, que foi publicada originalmente pela IDW nos Estados Unidos. E a Conrad também anunciou a HQ do Cidadão em Comum, uma obra do Pedro Ivo, e nesse caso a Conrad já publicava os livros do Cidadão em Comum e vai fazer a publicação do quadrinho em parceria com a editora Universo Guará. Também temos mais HQ para todos, dessa vez em parceria com a revista O Grito, porque as duas obras que serão publicadas saíram originalmente naquele projeto da revista chamado HQ de Fato. As obras são Luto é um Lugar que Não se Vê, da Gabriela Guilherme, e O Novo Sempre Vem, da Carol Ito. E a gente volta a falar sobre anúncios da Conrad no próximo bloco, porque também teve Conrad na rodada de lives com novidades exclusivas aqui pra gente. Bora pro próximo bloco. A primeira semana de rodada de lives já começou recheadíssima, tivemos vários anúncios, mas nem só de anúncios vive rodada de lives, viu, gente? A proposta aqui é realmente conversar com essas editoras, então, além dos anúncios, nós vamos pontuar também algumas informações que foram comentadas nessas lives, e a gente deixa essa recomendação sempre, né? Se você não pode assistir ao vivo as lives, assista depois, fica tudo aqui numa playlist no nosso canal. Nós começamos a rodada de lives com a JBC, a estreia da rodada na terça-feira dessa semana, e a JBC anunciou junto com a gente uma republicação, a edição definitiva de O Cão que Guarda as Estrelas, que reúne também O Outro Cão que Guarda as Estrelas e ainda uma história inédita. E também anunciaram outro mangá do mesmo autor, o Takashi Murakami, né, que se chama Pino. Esse mangá é em volume único.
Também nós falamos sobre a periodicidade de Evangelion e falando ainda sobre periodicidade, a JBC anunciou que a OASHI vai passar a ser publicado mensalmente, ou seja, a periodicidade vai passar a ser mensal. A editora também comentou sobre o reajuste de preços dos mangás e revelou que Astro Boy vai ser publicado em 9 volumes ao todo. Em seguida, a gente teve Conrad, que revelou em primeira mão as capas que estão em estágio de aprovação de Beach Planet Volume 1 e também de O Céu para Conquistar, da Midori. Além disso, nós tivemos anúncios de um HQ para todos, o Ato 5 de André Diniz e de José Aguiar. Essa é uma republicação, né, que agora vai sair pelo HQ para todos. Também tivemos anúncio de Yojin Bot, uma série francesa do Sylvain Repot. É uma série que é vencedora de Angoulême, é uma série que é muito popular lá fora e que vai começar a ser publicada pela Conrad este ano. Também tivemos anúncio de mais Zoe Thorogood, a autora de A Cegueira Iminente de Billy Scott, volta pela Conrad com It's Lonely at the Center of the Earth, um quadrinho da Zoe que bombou muito e que também vai ser publicado este ano. A editora 85 comentou um pouco sobre as suas estratégias para campanhas do Catarse de 2024. A 85 é uma editora que usa muito bem o Catarse, isso é uma unanimidade praticamente entre quem acompanha a editora, e eles comentaram que vão fazer algumas mudanças, alguns testes para as campanhas deste ano. Eles também anunciaram com a gente Estria, um quadrinho em volume único do Gigi Simeone e também uma edição integral de Shambara. Sim, aquele mesmo Shambara que saiu pela Panini, mas a edição da Panini, ela tinha só 2 edições e era uma edição colorida. A edição da editora 85 reúne 5 volumes, né, nesse integral, e vai ser em preto e branco. A editora Taverna do Rei contou pra gente um pouco das motivações da criação da editora, que estreou tanto na rodada quanto no mercado de quadrinhos com a publicação de Ramírez Tem Que Morrer, o primeiro quadrinho da editora, e eles ainda anunciaram o 2º volume dessa série nessa live da rodada. Eles também anunciaram 3 quadrinhos do Patrick Prugni, Paul Botes, Pocahontas e Iroquois, ou seja, 3 quadrinhos do mesmo autor, é definitivamente uma aposta da Taverna do Rei. Também anunciaram Dark Spaces Wildfire, do Scott Snyder, de Hayden Sherman e de Rhonda Petson, e ainda Roca Rei, de Neyef, um quadrinho francês, que nós comentamos algumas vezes no Fora do Plástico. A gente comentou naquele post em que a gente citava quadrinhos que bombaram no ano de 2022. Roca Rei estava lá na capa desse post. Fica novamente a recomendação para vocês assistirem todas essas lives e para vocês acompanharem também a próxima semana. Vamos ver o que tem? Mais uma semana intensa de rodada de lives com editoras. Na terça-feira a gente já recebe a Universos, uma editora que até o momento publicou apenas quadrinhos de mulheres. Publicou a Carol Ito, publicou, na verdade republicou a Helena Cunha com Boa Sorte, e é a editora que vai trazer Roaming de Gillian e Mariko Tamaki para o Brasil. Na quarta-feira a gente tem uma dobradinha entre Suma e Seguinte, 2 selos da Companhia das Letras que publicam quadrinhos, e a gente vai ter novidade, hein? Na quinta-feira a gente recebe a Brasa, uma editora, né, como o próprio nome diz, brasileiríssima, que todo ano traz boas novidades pra gente. E na sexta-feira a gente fecha a semana de rodada de lives com a editora Heróica, uma editora voltada principalmente para história dos quadrinhos, para memória, e a gente vai falar sobre isso nessa live. Eu espero você no nosso canal do YouTube. Bloco de pré-vendas, a gente volta a falar da Conrad porque entrou em pré-venda Prazer Stan, a biografia em quadrinhos do lendário Stan Lee, uma obra do Tom Scioli, que é o mesmo autor daquela biografia em quadrinhos do Jack Kirby que a Conrad também tinha publicado. A previsão de lançamento é para o dia 28 de fevereiro. Da Comic Zone entrou em pré-venda O Perfume do Invisível, uma republicação do quadrinho do Milo Manara, que vai ser lançada no dia 16 de fevereiro. Também está em pré-venda o 2º volume de Borboleta Assassina, mangá publicado pela Pipoque Nankin, de autoria de Yuka Nagati. A previsão de lançamento é para o dia 9 de fevereiro. Ao todo vão ser 3 volumes dessa série. E para fechar, a gente tem outro 2º volume, o de Sunstone, que é publicado pela editora Indivisível. Inclusive, você encontra essa pré-venda no site da editora. Essa é uma obra do Stefan Sejic e a previsão de lançamento também é para o mês de fevereiro. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, por você ter entrado no canal do Telegram do Fora do Plástico, porque é de graça e te dá várias novidades que a gente publica nas nossas redes sociais e algumas coisas exclusivas que só vão para lá.
lá. E você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Dessa forma, a gente consegue manter todo esse conteúdo aqui, fazer com que tudo isso seja possível e a gente agradece muito quem nos apoia. Fica aí também outro agradecimento à Evolukit e a Mundos Infinitos que patrocinam a nossa rodada de lives com editoras e a gente espera você a partir de terça-feira. De terça a sexta, você tem um encontro marcado com a gente na rodada. Até a próxima!